Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, o programa que sempre apresenta pessoas interessantes, pessoas com boas histórias, pessoas que fogem ali do senso comum. E como acontece aqui em toda quinta-feira, o nosso Eco TV Entrevista, na verdade, vira aqui uma quinta-feira sindical. É uma quinta sindical, pois sempre recebemos aqui líderes aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá e também pessoas ligadas às questões do trabalho, do emprego em toda a região. E hoje, o nosso convidado, já conhecido aqui da casa, já um colaborador do programa, na verdade é um colaborador, não é nem mais um convidado, é o Cícero Martinha, o secretário de Trabalho e Renda de Santo André. Tudo bem, Martinha? Tudo bem, Beza, um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, falando com o telespectador da Eco TV. Prazer muito grande de estar aqui comentando aí os assuntos, momento... muitos assuntos, hein, Martinha? Bastante agitado e um momento assim é bom também da gente debater e discutir. Claro. Olha, enquanto eu vou fazer aqui uma pergunta para o Martinha, vou pedir para o Eric San, já pode até colocar, Eric, algumas imagens que nós temos das matérias sobre as manifestações de sexta-feira, ok? Das centrais sindicais, Martinha. Já que na última sexta-feira, dia 13, a UNE, ao lado do MST... Temos as imagens, já estão passando algumas imagens na tela, Martinha. Estiveram lá na Paulista fazendo um ato crítico ao governo federal, mas ali também com a ideia da permanência, com o objetivo de garantir ali, defender a permanência da presidente Dilma. Qual a sua opinião, Martinha? Olha, eu acredito que as manifestações, seja ela de qualquer setor organizado da sociedade, elas são importantes, né? Eu acho que ela ajuda a você evoluir a sociedade, ajuda a fazer com que as pessoas cresçam do ponto de vista crítico, da autocrítica, né? E você defender suas ideias, suas teses, debater com outras pessoas, né? Porque não existe uma ideia formidável só de uma pessoa sozinha, achar que tudo ele sabe, tudo ele resolve, né? Então essa questão da coletividade e da troca de ideias, ela é muito importante, inclusive, para a construção da própria sociedade. Certo. E nessa situação, Martinha, lá de sexta-feira agora, nesse caso aí falando um pouco aí da ação política mesmo, em cima desse ato, dessa manifestação. Há um lado, muitas pessoas, Martinha, hoje pedindo aí o impeachment, o afastamento, a renúncia da presidente da República, e do outro lado, por exemplo, entidades como os sindicatos, as centrais sindicais, a própria União dos Estudantes e outras entidades defendendo. Fala um pouco sobre isso, Martinha. Olha, eu acredito que algumas coisas que a gente vê assim que são absurdas. Tem um limite, né, de você tolerar as palavras de ordem, as manifestações. Eu, por exemplo, lembro-me que quando estava aí para ter o impeachment do Collor, a grande sociedade organizada contra o Collor, eu nunca, dentro do movimento sindical, eu aceitei a palavra fora Collor. Eu acho isso muito curto, muito pragmático e sem debate, sem discussão. Se dizer só que o presidente da República foi eleito pelo voto popular tem que estar fora, é muito... E só pelo fato dele se tornar impopular depois, não justifica, então, Martinho? Justifica, precisava ter um debate, mostrar por que era importante ter impeachment naquele momento. Mesma coisa, acho que agora, né, quando a pessoa diz fora Dilma por quê? Né? Então, é preciso primeiro entender todo o contexto, o que precisa ocorrer para que se tenha um processo de impeachment, quem vota o impeachment, né? Porque você tem uma Constituição Federal, né, aprovada, e você, qualquer alteração que você tem que fazer num governo eleito tem que ser baseado na lei, né? Senão é um golpe de Estado. Então, quem defende golpe de Estado, então diga, olha, defendo o golpe de Estado, né? Defendo derrubar o governo eleito, como aconteceu com o Jango em 64, é um golpe de Estado, né? Quer dizer, você tira o presidente, lógico que não foi ele o presidente eleito, era o vice-presidente, com a renúncia do Jânio Quadros, ele assumiu a presidência, então ali foi um golpe de Estado. Então quem defende golpe de Estado, diga que é golpe, né? Agora, quem manter uma transparência nas vias democráticas, é preciso dizer assim, olha, para chegar ao impeachment tem uma série de fatores que tem que estar comprovado, né, para você passar pelo Congresso e o Congresso decidir, né, que esse governo não continua de acordo com a lei. Ou seja, Martinha, na sua opinião, então, se não for nessas vias aí, o fora Dilma, fora seja lá o que for, tem que acontecer nas urnas, tem que acontecer no voto, é isso? É porque nós lutamos muito. O Brasil tem pouco tempo de democracia. Poucas vezes o Brasil viveu fora de regimes autoritários, né? A democracia nossa, o Brasil nunca teve, para terem uma ideia,
aqueles que nos assistem, de ter um período de 30 anos, como tem agora, né, com o povo decidindo, votando, elegendo seus representantes. Né? E quase toda a minha vida, metade da minha vida, eu não podia votar para governador, não podia votar para prefeito de uma capital, né? Você não podia votar para presidente da República. Né? Durante um tempo você não podia votar e quando podia, você podia votar em alguns cargos. Né? Então é preciso que essa democracia a gente luta para que ela se aperfeiçoe cada vez mais, faça reformas na estrutura, né, para você poder aperfeiçoar o regime democrático. Porque aí a população toda participa, debate, discute, e o objetivo é você chegar em termos de um regime que seja o mais favorável possível para toda a população, com regras que você tenha direitos e deveres. Né? É assim que funciona uma sociedade organizada. Ô Martim, e essa democracia aí que você aí, explicou, ela também ela foi muito custosa, na verdade? Foi muito custosa e numa democracia saber ceder também tem que ser um caminho. As pessoas também têm que entender isso. E tem muitas pessoas que preferem um regime autoritário, né? Mas só que eles se escondem atrás da democracia, dizendo não, que a democracia que eles querem tem que ser desse ou daquele jeito. Mas, na verdade, o que querem é um regime autoritário. Tem pessoas que não estão contentes com o regime democrático, né? Porque no regime democrático você tem, como eu disse, direitos, mas você tem deveres também, né? No regime democrático, bem estabelecido, vai para a cadeia o pobre, se for o pobre porque roubar, vai o rico também porque roubar. Até pouco tempo atrás, sempre tinha até piada, brincadeira, gozação, né? Música, que dizia o seguinte, rico não vai para a cadeia, né? De uns tempos para cá, rico tem ido para a cadeia, numa escala menor, né, com mais contestação e etc., com bons advogados, etc., mas vai para a cadeia também. Então, quer dizer, está se mudando, né? Quer dizer, é um caminho, isso é a democracia que faz chegar nesse ponto, porque aí o rico tem que prestar contas para a sociedade como o pobre, né? Então, essa é uma questão fundamental do regime democrático, né? Alguns países da Europa, onde se evoluiu muito mais a questão da democracia, quer dizer, o cara, se a carta de motorista dele vencer, se ele perdeu a carta, ele não dirige, ele anda de táxi, mas não põe a mão no carro, porque ele sabe que se ele for dirigir, a pena é muito forte, né? Não compensa. Ô Martinha, diz uma coisa, na sua opinião, essas manifestações aí, nós mostramos agora as imagens da manifestação a favor da presidente, que aconteceu no último dia 13, domingo, dia 15, teve uma manifestação muito forte, que tomou conta ali da Paulista. Na sua opinião, depois dessas manifestações, hoje é dia 19, estamos aqui na quinta-feira, como é que você viu a reação da presidente? Logo depois, os ministros, o Miguel Rosseto e o Cardoso da Justiça falaram na TV aberta, falaram para todo o público. A presidente agora, nessa semana, já lançou o pacote anticorrupção. Fala um pouco dessa reação, um pouco dessa atitude da presidente diante aí dos manifestos. A presidenta, eu acredito que a Dilma está procurando agir de acordo com algumas coisas. Eu acredito que já tinha na própria cabeça dela vontade de mudanças, né, de jogar mais pesado nessa questão de corrupção, de outras coisas que tem de erro, né, no nosso país, na nossa democracia recente, mas não é muito fácil de você implementar as mudanças. Eu acredito que com essa pressão da sociedade, e aí a pressão tem esse papel, tem essa importância, ela acaba, né, sendo obrigada a agilizar as medidas, né, e eu acho que isso é bom, eu acho que isso é importante, né, isso é um amadurecimento, né, da democracia. Isso daí você cria um clima, está, né, na mídia toda hora discutindo corrupção, ninguém quer que o país viva debaixo de corrupção. Essas empreiteiras que estão aí hoje, né, que hoje estão envolvidas aí em todos os escândalos da Petrobras, escândalo dos trens aqui, dos metrô aqui em São Paulo, todos os escândalos aí que acontecem, essas empresas cresceram tudo na época do regime autoritário, que estão aí até hoje, né, explorando o poder público. E muitos falam que no regime autoritário não havia... Tem pessoas que têm esse pensamento, né, Martim? É claro, essas empresas todas o Ministério Público não era independente, a imprensa não era livre, é claro que ninguém ia saber. Todas que começaram a construir Transamazônica, que não terminaram e ganharam dinheiro do governo adoidado, que construíram Ponte Rio-Niterói, rodovias imigrantes, Anchieta. São todas essas empresas, elas estão todas nas grandes obras do governo federal, dos governos estaduais,
dos governos municipais, as grandes obras, são empresas especializadas e que subcontratam, que terceirizam serviços e tal. Então, eles estão aí há muito tempo enraizados. Será que começaram a roubar agora? Começaram, né, a envolver nesse escândalo agora? Não, tem denúncias aí da própria Petrobras, as próprias pessoas que estão presas que em 97, 99. Então, quer dizer, há muito tempo que eles vêm nesse esquema. Uma hora, é bom que uma hora caia, né, que se mude, que se crie empresas com outro papel, com uma outra condição de contratar o serviço, passar uma licitação e prestar o serviço de acordo com o contrato. Esse é o sonho, né? Acho que todo brasileiro. Né? Dos empresários também, que não prestam serviço para o governo, que quando abre a empresa vai lá pagar o salário dos trabalhadores em dias, que tem muitos que não pagam, tem muitos que não depositam fundo de garantia, que não pagam a previdência social. Isso daí tudo é roubado dos trabalhadores, é roubado dos mais pobres. Né? Quando você inviabiliza uma empresa, empresário... É difícil você ver empresário falido, é empresário rico aqui no Brasil. Né? A empresa fale, mas ele fica rico. Né? Então essas coisas todas têm que mudarem. Né? Ô, Martim, é verdade. E o cidadão que está com isopor ali na praia vendendo refrigerante, ele não tem apoio do BNDES, não tem financiamento do Banco do Brasil. E muitas vezes essas pessoas, ô Martins, são os que mais sofrem, né? E não tem ali nenhum recurso ali do governo. Realmente a gente precisa voltar a atenção para o trabalho de uma maneira geral, né, Martins? Você falou aí do capitalismo, do lado do empresário. E também tem que ver o lado do trabalhador comum. Eu não estou nem falando, quer dizer, o que se briga, a disputa hoje não é nem se é comunista, se é capitalista, né? As discussões que nós estamos tendo é dentro do próprio regime, maneiras do capital. Do próprio regime capitalista. Tem uma coisa que aconteceu no Brasil nos últimos 12 anos, que quem quer que estiver na frente do governo, eu quero saber aí 30, 40 milhões, tinha o mínimo de condição de vida e que hoje está tendo uma vida um pouco melhor. Qualquer governo que chegar na frente do Brasil, né, que venha prejudicar as pessoas para elas passarem a ter o padrão de vida que tinha anteriormente, se elas vão aceitar, se elas não vão para a rua também. O que vão fazer com esses 30, 40 milhões? Então, a Dilma também está sofrendo um pouco de pressão, porque ninguém quer abrir mão daquilo que conquistou. Né? O cidadão, o ser humano é assim. Não gosta, verdade. Ninguém gosta de andar para trás, a gente quer crescer cada vez mais, evoluir. Tem que evoluir. Quem quer voltar para trás lá, Martinha, no tempo aí que os nordestinos, a maioria... Quando eles chegavam aqui em São Paulo, vinham tudo por pau de arara, não é verdade? Exatamente. Hoje estão todos aí, né, de avião, enfim. Enfim, são cenários, são contextos, são situações que bom conversar em cima do que você está falando. Você vai para o campo, as pessoas que tocavam o gado lá montado num cavalo, que hoje faz de moto, isso daí, o cara prefere a moto, lógico. Ele não quer que, de repente, a gasolina chegue num preço que não viabilize, que ele tenha que arriar o cavalo de manhã para ir tocar o gado, né? Enfim, são cenários, assim por diante, né? Cenários do nosso Brasil. Ok, olha, eu vou agora chamar um intervalo, não saia daí. Na sequência eu volto aqui mais com Cícero Martinha, o secretário de Trabalho e Renda aqui de Santo André. Aí, mano, é muito fácil de entender a diferença entre o futuro de quem usa droga e o futuro de quem não usa. Quer ver, ó? Presta atenção. Usando droga. Sem usar droga. Quer ver de novo, ó? Com droga, sem droga. 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 Aí, cara, se você quer ter futuro, não use drogas, falou?
Estou de volta aqui com o secretário de Trabalho e Renda de Santo André, o Cícero Martinha, já um colaborador aqui das nossas quintas-feiras, hoje falando principalmente da questão aí das manifestações. Ô Martinha, você que é um líder sindical, você que já fez muitas manifestações aí nas portas de fábricas, qual a sua opinião dos panelaços, Martinha? A classe média está aprendendo também a se manifestar? É claro que é legítimo, já deixo até aqui, são brasileiros independente aí da classe social. Mas qual a sua opinião, Martinha? Bessa, a manifestação, como eu sempre disse, afirmei, eu acho que qualquer classe social, independe aí do nível de renda que a pessoa tenha, se é empresário, se é grande, se é pequeno, todo mundo tem o direito de se manifestar, por isso que nós queremos sempre um regime democrático e não ditaduras, né? Até aí tranquilo. Agora, o panelaço, o que para mim eu vejo uma contradição, porque quando todas as vezes que os movimentos sociais saíram para as ruas para fazer o panelaço, a gente fazia por falta de comida. Era contra a carestia, principalmente dos alimentos, porque a classe pobre não tinha condições de comer, né? Estava faltando comida dentro de casa, né? Você comprava o arroz, não tinha o feijão, ou não tinha mistura, né? Então a panela é um símbolo da comida, da alimentação, né? E quem fez panelaço nesse último movimento, com certeza não são pessoas que estão faltando arroz e feijão dentro de casa. Então eles teriam que ter um outro mecanismo de fazer protestos, não pegar, né, uma bandeira que é da classe mais pobre, que faltava comida dentro de casa, né, que acho que muita gente deve saber disso aí, com a dificuldade de faltar comida. E isso daí nós passamos, o Brasil passou muito por isso, né? Então o panelaço ele veio por aí. Agora, e tanto é que hoje a classe média, alta, pouca gente tem panela dentro de casa. Hoje se compra tudo industrializado, sim, é micro-ondas. Mas tem panelas caras, hein, Martinho? Eu vi uma matéria falando dessas panelas, tem panelas lá em bairros como Higienópolis, Moema, sempre vem de Paris, enfim. A panela ali, o preço é salgado, hein, Martinha? Não, e também o engraçado é que tem ali até para... As madames, às vezes, tinham que ligar para a empregada para saber onde estavam as panelas, né? Em que armário estavam guardadas as panelas. Martinha, ironia à parte. Claro, claro. Mas... É como nós falamos, é legítimo, né, Martinha? Mas é claro. E outra, você está falando sua opinião aqui, uma opinião importante de alguém que tem acostumado com as manifestações, na verdade. Ô Martinha, para terminar essa questão dos panelaços, e o momento que ele acontece é sempre ali quando a presidente está falando. O último agora, quando os próprios ministros, os dois ministros, tanto Cardoso quanto o Rossetto, eles foram falar, né, o Rossetto da Secretaria-Geral, o Cardoso da Justiça, já começou o panelaço para não escutar. Está sendo um pouco intransigente, na sua opinião, também? Fala um pouco sobre isso, Martinha. Eu acho que a educação é uma coisa que vem de berço, né? Meu pai, ele falava uma coisa para mim que eu acho interessante. Ele falava, tem gente que vai na escola para ser burro. E assim, quando ele dizia isso, ele queria dizer o seguinte, tem pessoas que é estudada e não tem educação. Então ela falou, a pessoa fica tanto tempo na escola e não tem educação. Então por que isso? É porque essa educação, ela vem de berço, isso é de uma formação, aquilo é o que você vê dentro da sua casa, o respeito às pessoas, o respeito ao ser humano, né? Então tudo isso é uma coisa que, às vezes as pessoas extravasavam isso, esse lado, né? Esse lado negativo, esse lado... Você extravasava dentro do campo de futebol, xingando o juiz, xingando bandeirinha, né? Porque você não podia fazer isso dentro da sua casa, com as pessoas, né? Com as pessoas que você convive, gostando ou não, dentro do transporte coletivo, na rua, né? Então isso é a mesma coisa, a educação. Você está atrasado no trânsito, sai buzinando, apertando a buzina, você vai andando pelo acostamento... Né? Quer dizer, é o desrespeito ao ser humano. São pessoas que não estão preparadas para viver na coletividade. Então, essa falta de educação é uma coisa muito grave, né? E precisa ser mudada. Você tem que ouvir, né? É importante ouvir. Eu, no movimento sindical, eu aprendi muito assim, a ter esse respeito, a exigir esse respeito, porque eu convivi aí meus 30 e poucos anos negociando com os empresários, e a gente chegava muitas vezes em muitas empresas, ir lá com os trabalhadores e defender o empresário, porque você via que era um empresário que estava ali lutando, batalhando, esforçado, pagava seus impostos, né? Então tem pessoas do bem em todos os setores da sociedade. Então o que eu imagino é que nós precisamos juntar as pessoas, os bons empresários,
os trabalhadores, todos os setores da sociedade que vivem no Brasil, que pretendem continuar vivendo no Brasil, que querem um Brasil melhor. Através do debate você vai aperfeiçoando a democracia e construindo o país dos nossos sonhos, né? O país dos nossos sonhos não é só uma utopia. A utopia até é boa existir, mas você construir mesmo é com sacrifício, com trabalho. Porque eu vejo muitas vezes, tem uns setores da sociedade, Bessa, que eu vejo como num condomínio de prédio. O condomínio ele marca muito assim como são as pessoas. No condomínio, o cara não quer participar da reunião do condomínio, não quer pagar ninguém para tomar conta, né, de todos os problemas que tem dentro do condomínio, onde mora 300, 400 famílias. Não quer pagar, não quer tirar um centavo do bolso para pagar nada. Ele não participa, não paga e quer que alguém faça tudo aquilo que precisa ser feito para ele sem desembolsar nada. E reclama ainda quando está do jeito que ele não gosta. Mora 300 famílias, vai participar 5, 10 da reunião. Aí quando decide, eles acham ruim, está caro, está errado, mas ele não quer participar, não quer se envolver. É a mesma coisa o Brasil. O cara não quer participar de política. Eu vi nesses movimentos aí muita gente vaiando todos os setores, de esquerda, de direita, de centro, então ele não estava preservando nenhum político, que todos não prestam. Quando você generaliza, a partir dali, naquele momento você já está errado. Ô Martinha, né? Mas você não acredita que isso é bem do brasileiro? O brasileiro é... O Pelé é o rei do futebol, a Xuxa é a rainha dos baixinhos, o fulano de tal é o galã da novela. Essa ideia não é muito da nossa cultura também, de ter um pensamento único, padronizado, aquele acabou? Você acredita também tem muito disso, eu acho que não é só do Brasil, isso aí é os Estados Unidos, que é um país né, mais desenvolvido do ponto de vista aí, econômico, que eu acho que não é uma sociedade tão desenvolvida assim. Tem alguns países da Europa onde tem cultura melhores do que os Estados Unidos, eles também são assim. Então tem muitos países que são... Quer dizer, porque o sistema que a gente vive, o sistema capitalista, ele para funcionar, ele acaba o seguinte, valorizando essa disputa a qualquer custo, né? Disputa a qualquer custo, e você tem que comprar, você tem que trocar de carro. Quando você chega num lugar, se você chegar com um carrinho Uno, você é visto de um jeito. Se você chegar com um carro importado ou um carrão, você é visto de outro. Independente se você é pilantra, picareta, o que você está fazendo, o que você fez para construir, para ter aquele carro. Né? Se você chega num banco e vai passar lá com uma roupa mais humilde, mais simples, você não passa ali sem ser barrado. Se você chegar de paletó e gravata, bem vestido, gel no cabelo, dificilmente, né, alguém vai te parar. Então, essa cultura não existe, no próprio sistema que leva a isso. Os bem-sucedidos, os mal-sucedidos, o que não chegou ali porque o cara não tem vontade, é preguiçoso, né, não se empenha, enfim. Então, o modelo é esse. O modelo da política que está dentro do Brasil é assim. O modelo do político é para isso. Quer dizer, o cara não quer... É aquilo que eu falei do condomínio. O cara não quer participar de política, não quer discutir política, mas ele quer um país maravilhoso, um modelo... Seu exemplo de condomínio, Martinho, deixa eu completar. Eu achei muito bacana esse seu exemplo do condomínio. E outra, e ele ainda quer a cabeça do síndico pelas más notícias. Aí não dá, hein, Martinho? Ainda se o síndico chegar com más notícias, não tem síndico, pega o síndico, aí fica complicado. Que preste. Aí fica ele complicado. Pode entrar ali, o pessoal, não, isso vai ser bom, vai ser bom. Passou 3 meses, ele já não presta mais. É verdade. Martinho, estamos aqui chegando ao minuto final do programa. Tem um tema aqui, eu acho que não vai dar tempo de nós debatermos hoje, que é a matéria do Diário do Grande ABC de hoje, desta quinta-feira, dia 19. ABC fecha 4.290 vagas em 2 meses. 1 minuto, pode ser, Martinha? Dá uma pincelada aí. Isso é uma coisa que preocupa, eu acho que nós temos que estar atentos para isso, essas são coisas que são fundamentais. Porque se você não tiver emprego, você tem uma massa muito grande desempregada, lógico que você pode criar problemas sociais muito grandes, né? Tem alguns setores da sociedade que, se ele tiver uma dificuldade econômica, ele consegue sobreviver. O trabalhador não, ele vive do emprego. Se ele não tem um emprego, obviamente que ele não tem, né, como sobreviver. Então, isso é uma coisa que nos preocupa, né? E quando os movimentos sindicais vão para a rua, vão defender medidas importantes, é para dar essa proteção que os trabalhadores precisam. Ok. Martinho, olha, muito obrigado, viu? Obrigado a você. Muito obrigado, é sempre um prazer falar com a sua pessoa, tê-lo aqui no programa, muito bacana, viu? Prazer tudo meu, eu agradeço aos telespectadores. Foi muito bom mesmo, foi muito bom, muito legal. Eu, olha, agradeço você de casa que acompanhou essa entrevista aqui com o nosso querido Cícero Martinha, o secretário de Trabalho aqui de Santo André. Eu volto numa próxima edição, até lá.